Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma mesa do Vidas que Edificam. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que Ele te visite e que você viva o extraordinário essa semana no simples do ordinário. Que a mesa de hoje, ela revele o que o Senhor tem para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Que ao revisitar as memórias que serão provocadas através desse testemunho, você encontre a cura interior que você busca. Seja através da paternidade, seja através da maternidade, seja através de um trauma ou de alguma situação que você viveu e você ainda carrega dentro do seu coração. Que hoje o Senhor te visite para te ajudar a liberar perdão, que você encontre o perdão nele, que você libere isso dentro do seu coração e que você seja transformado e desbloqueie tudo aquilo que ele tem para sua vida e para tudo aquilo que ele tem para te entregar e fazer na sua casa e na sua família. E o nosso convidado de hoje é um apaixonado por Jesus, o esposo da Kimberly, papai do Luigi, que logo estará nos braços dele. E vai falar um pouquinho sobre o que o Senhor fez na vida dele, mas eu vou deixar ele terminar de se apresentar, falar sobre quais ministérios hoje ele lidera. Ele é uma peça muito importante hoje na nossa igreja, Manancial da Fé, né? Cuidando ali do Ministério de Mídias, trazendo através da comunicação, levando a mensagem de Jesus, né? Através da adoração, através da comunicação, através de todas as ferramentas que o Senhor tem entregado para você e para Kim, né? Fala um pouquinho sobre esse ministério, sobre o que você tem feito, né? A obra do Senhor na igreja, como ele te chamou para esse lugar. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, quem é Jesus para você, Lucas? Natashi, boa noite. Jesus para mim é tudo. Jesus é minha vida. Como você disse, eu sou um apaixonado por Jesus. Eu aprendi a amar Jesus, né? E hoje eu sou um apaixonado e hoje eu vivo Cristo. É isso, hoje eu vivo Cristo, Cristo vive em mim. Amém. Muito obrigada pelo seu sim, por topar participar da Mesa dos Vidas para falar o que o Senhor transformou dentro do seu coração, como ele te alcançou, como ele te pescou, como ele te transformou e como essa transformação alcançou a sua casa para que você viva os milagres e as bênçãos que o Senhor tem para sua família. Amém, amém. Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrado, muito feliz também. Não imaginava, não esperava, mas agradeço muito e tenho certeza que a minha história pode contribuir para algumas pessoas aí, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. E como é que você foi alcançado por ele? Então, não foi tão lá atrás assim, eu vim de um berço católico, né? Meus pais são católicos, então eu fui criado dentro da igreja católica. Então sempre tive conhecimento da Bíblia, sempre fiz catequese, fiz crisma, passei por todos os caminhos ali da igreja católica. E aí em 2015 eu comecei a namorar com a Kimberly, né? E foi através dela que Jesus chegou na minha vida. Eu conheço ela desde 2012, nós fomos bons amigos por muito tempo, né? Por 3 anos. E aí em 2015 foi quando a gente começou a namorar de fato. E aí Jesus foi chegando na minha vida através da vida dela. E foi bem interessante porque ela vem de um berço evangélico, então os pais dela são evangélicos, e aqueles evangélicos fortes, assim, bem tradicionais e tudo mais. E eu nunca tive nenhum tipo de pressão do lado deles para que eu me convertesse ou nada do tipo, foi tudo muito natural. Então, logo no começo do namoro, né, nós começamos a namorar ali em dezembro de 2015, e aí no comecinho do ano de 2016 eu já conheci os meus sogros, já estava tudo certo, e a gente estava sem igreja, porque eu católico, ela evangélica, e a gente não ia nem lá nem aqui, até que ela, muito sábia, né, um dia chegou para mim e falou o seguinte, falou, olha, sem igreja nós não vamos ficar. Algum lugar a gente vai frequentar, algum lugar a gente vai se encontrar, e eu não quero que seja forçado, então vamos fazer um combinado. Um domingo nós vamos na igreja evangélica e um domingo nós vamos na igreja católica. Eu falei, tudo bem, né? Por mim, tudo certo, com certeza que eu vou ganhar essa disputa aí, onde eu vou é mais legal e tudo mais, porque eu já estava acostumado com o ambiente, né? E aí, no primeiro domingo, nós fomos na igreja dos pais dela. Os pais dela são de Itaquá, nós fomos numa igreja no Itaim, mas somos numa igreja no Brasil para Cristo. E aí o pessoal era mais fervoroso, assim, né? E aí eu cheguei lá e eu fiquei meio assustado no começo. Não era aquilo que eu estava acostumado, porque a igreja católica é bem tranquila, né? Tudo muito tranquilinho. Na igreja evangélica lá no Brasil para Cristo,
negócio pegar fogo lá, né? Foi muito legal, mas eu fiquei um pouco assustado. Realmente fiquei um pouco assustado porque era muito diferente. E aí saí de lá falando pra ela, falei, meu, eu fiquei assustado e tal. Acho que eu não me adaptei muito bem, eu acho melhor a gente ir na católica mesmo. E aí no domingo seguinte foi assim, nós fomos na igreja católica. Só que aí eu cheguei na igreja católica e aí eu falei, nossa, tá tranquilo demais. Né? Pô, lá é diferente, lá eu senti, meu coração ardeu de um jeito diferente. Não que lá não ardesse, mas faltava alguma coisa. E aí eu falei pra ela, durante a semana nós conversando, eu falei pra ela, falei, olha, vamos visitar outra igreja, né? Não tem outra igreja que não seja aquela. E aí ela falou, tem uma igreja perto da casa dos seus pais, a Manancial da Fé era na rua São João, e meu pai morava na rua de trás, meus pais moravam na rua de trás. Então sempre que a gente saía, a gente passava na frente ali da Manancial. Ela falou, vamos visitar lá. Eu falei, vamos. A gente passou uma vez lá na frente, tinha umas luzes legais, assim, um negócio diferente. Falei, vamos lá visitar. E aí no domingo seguinte nós fomos. E aí nós entramos na igreja, já fomos super bem recebidos, o pessoal da diaconia super acolheu a gente ali. Chegamos e ouvimos a palavra, o pastor Márcio ministrou nesse domingo. E aí eu lembro que durante a semana a gente ficou apaixonado, falou, a gente entendeu a palavra. Eu nunca tinha escutado, nunca tinha sido ministrado daquela forma que o pastor Márcio ministrou, então eu consegui entender a palavra, aplicar na minha semana, foi diferente. E aí chegou no outro final de semana, o final de semana foi se aproximando, ela falou, e aí, esse final de semana a gente vai na igreja dos seus pais, é o combinado, né? Eu falei, não, vamos voltar lá na Manancial. E aí no segundo domingo voltamos lá, depois de novo, e aí eu tô lá há 10 anos já. Vai completar 10 anos agora, então foi através da vida dela que Cristo chegou na minha vida, e aí ali dentro da Manancial eu conheci Jesus, me apaixonei por ele, né? Eu falo que a minha conversão, ela foi por amor e não por dor, né? Que muitas pessoas passam por testemunhos para se converter, né? Então às vezes tem uma cura, alguma coisa, eu não tive nada disso, eu realmente conheci Jesus, entendi quem era Jesus, a importância dele, decidi segui-lo, decidi amá-lo e me apaixonei. E quanto tempo levou para que você levantasse a mãozinha e falasse assim, Senhor, eu te aceito, se batizar? Então, Natasha, eu passei por um processo um pouco difícil, como eu vim de um lar católico, eu sofri um certo preconceito dentro de casa por estar frequentando a igreja evangélica, então meu relacionamento com os meus pais ficou um pouco estremecido, porque, afinal de contas, eu morava dentro da casa deles, né? Devia uma obediência ainda, então eles foram meio contra essa minha mudança de igreja, então eu fiquei um pouco pé atrás, então por isso demorou cerca aí de 1 ano, mais ou menos. A gente começou a frequentar ali no começo de 2016, aí lá pro meio de 2017 foi quando eu entendi que eu precisava aceitar Jesus, eu precisava me posicionar para que as coisas de fato começassem a acontecer, né? Mas também, assim, eu já tinha meu coração já queimava por isso por muito tempo, mas às vezes por ficar preso ali a essa obediência aos meus pais, esse medo, eu demorei um pouco para tomar essa decisão. Além da obediência aos seus pais, tinha alguma resistência da sua parte em relação ao que você viveu e ao que você estava vivendo? Sim, em determinada forma, sim. Porque como eu vim da igreja católica muito tranquila, aquele negócio bem sistemático, né? Então tinha algumas coisas que me assustavam um pouco ainda. Então quando a gente passava por um culto onde tinha algum tipo de revelação, algum tipo de entrega, eu ficava um pouco chocado, né? Um pouco assim, até incrédulo, né? Será que é Deus mesmo fazendo e tudo mais? Então essas coisas ainda me pegavam um pouco, mas aí eu tenho... Cristo, ele foi falando comigo, eu fui vivendo experiências com ele à medida em que eu fui conhecendo Cristo, né? Então, logo depois eu passei por uma experiência bem legal com Cristo em 2018, e aí eu entendi que realmente Cristo usava as pessoas, e aí essas objeções foram todas quebradas, esses C6 foram todos quebrados, e eu até hoje não acredito. Agora eu acredito, tá tudo certo. E quando ele entra, tudo muda, de dentro para fora. Tudo muda. E como é que foi essa sua transformação de dentro para fora? Então, a minha transformação de dentro para fora, ela começou muito antes do que eu imaginava. Hoje a gente consegue enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Quando eu nasci com uma doença no coração, com um sopro no coração, e durante toda a minha primeira infância ali, eu tive esse cuidado, né, de cardiologista, médico rotineiro de 3 em 3 meses e tudo mais. Então, até os meus 8, 9 anos ali, eu não fazia nenhum tipo de atividade física ou brincadeira com esforço físico por causa desse sopro no coração. E aí, a partir ali dos 9 anos, eu comecei a ter uma intensidade maior nos tratamentos, né? E aí foi onde eu recebi um diagnóstico, né? Meus pais receberam esse diagnóstico, obviamente, de que seria necessário fazer uma cirurgia do coração. E aí meus pais, assustados, tentaram me proteger de todas as formas possíveis.
E aí fizemos o tratamento ali por um tempo ainda, e aos 12 anos a médica falou, olha, não tem jeito, ele vai ter que operar, vai ter que trocar a válvula do coração, ele precisa passar por essa cirurgia. E aí, hoje eu conto esse testemunho e eu entendo que Cristo já estava trabalhando na minha vida ali, naquele momento, porque eu lembro exatamente de tudo que aconteceu. Eu tinha 12 anos, era muito novinho, hoje estou com 31, mas eu lembro exatamente de tudo que aconteceu. E foi dessa forma, a médica me deu o diagnóstico aqui e falou, manda, vocês vão para São Paulo, ele vai fazer os exames lá, os exames pré-operatórios, esses exames vão vir para mim, né, que eu vou autorizar a cirurgia daqui e a gente vai operar. E aí eu fui para São Paulo, passei um dia lá fazendo exames e tudo mais, foi super cansativo, eu lembro desse dia, eu lembro das coisas que aconteceram nesse dia, e os exames voltaram para cá. Quando os exames voltaram para cá, a minha médica, ela falou, olha, a gente vai ter que repetir os exames. A gente precisa repetir os exames, que provavelmente deu alguma alteração, os exames não estão normais, o Lucas precisa repetir os exames. Aí eu fui mais uma vez para São Paulo para fazer os exames, e aí eu lembro que os exames não voltaram. Os exames, eles foram exames de imagem ali, né, do coração, e eu fiquei lá, em São Paulo já, e o médico que fez os exames, que era recomendado por essa minha médica que me atendia aqui, ele já chamou a gente na sala no final do dia e falou, olha, teve algum problema, os exames do Lucas aqui, eles não apontam nenhum problema no coração. Então ele foi indicado para fazer essa cirurgia, ele tem os exames aqui de toda a vida dele e realmente apontam esse sopro, apontam esse problema, mas hoje ele não tem nada. E você já estava curado. E ali eu já estava curado. E aí foi a minha primeira experiência com Jesus, sem eu saber que era uma experiência com Jesus, né? E aí ali, meus pais, claro, muito católicos, colocaram todo o crédito, digamos assim, Nossa Senhora e tudo mais, e tá tudo bem. Hoje a gente entende que Nossa Senhora é uma intercessora, né? Ela não tem o papel principal é de Deus ali, é Cristo quem faz, o milagre é Ele que opera, mas ela intercede por nós. Então eles colocaram essa glória nela, mas tá tudo bem, continuei seguindo a vida, e aí os anos foram passando, eu fui conhecendo a Cristo, fui entendendo e entendendo o propósito que Ele tinha pra minha vida. E aí, de fato, em 2017 Ele entra na minha vida, eu aceito Jesus, começo a caminhar com Ele em intimidade, começo a caminhar buscando mais pela palavra, e em 2018 eu tenho a minha primeira experiência com Deus. E aí, foi? já conhecendo Ele, eu vi que realmente quem era Deus na minha vida. Em 2018, lá no Manancial, a gente tem a campanha que antes era a campanha da virada, né? Que são 12 dias que a gente passa ali por cultos, a gente fica 12 dias cultuando para viver 12 meses de glória e de bênção. E aí foi a primeira vez que eu fiz a campanha inteira, os 12 dias assim, bonitinho. E aí nos primeiros dias foi o pastor André Silva quem foi ministrar, eu não o conhecia ainda, nunca tinha visto uma ministração dele, e ele tem um jeito todo irreverente, né, e tudo mais. Mas é um homem muito usado por Deus, muito né? usado. Fala que ele tem ligação direta com Deus ali. Com certeza tem. E aí, a gente estava sentado bem ao fundo da igreja, né, a igreja era na São João ainda, e aí eu cheguei cansado naquele dia, porque eu comentei com você aqui que eu vivia um processo ali difícil com os meus pais, eu nunca tive uma criação muito fácil pelos meus pais, principalmente depois que eu atingi a maioridade, então eles acreditavam que a minha conversão era porque a Kimberly era evangélica, porque a família dela era evangélica, né? por E influência. não por amor a Cristo. Sim, eles não entendiam aquilo que eu vivia. E aí, em 2018, nessa campanha, o André Silva ministrando, esse dia ele chegou super atrasado, quem é do Manancial vai lembrar desse dia, e aí os louvores já foram me tocando de uma forma diferente, já foram vindo de uma forma diferente. E aí o André Silva chegou e a primeira palavra dele em cima do altar ali foi a seguinte, falou, olha, você que tá cansado, você que tá pensando em desistir, largar tudo por pressão, não larga, seu lugar é aqui, fica aqui, né? Deus tá com você. E eu falei, amém, vamos ver o que vai acontecer. E aí no final do culto, ele desceu do altar, ele tem aquele jeito de pular do altar, ele pulou do altar e veio andando até o final da igreja direto em mim. E aí ele pôs a mão no meu ombro e ele falou pra mim, ele falou assim, cara, esse ano você vai viver o que você não viveu em 10 anos. Tanto pra bom quanto pra ruim. Então você vai ver algo muito bom e algo muito ruim. Se prepara. E aí a Kimberly tava do meu lado, ele olhou pra Kimberly e falou, é sua namorada? Aí ele falou, então casa, porque foi Deus quem mandou ela pra você. E aí eu saí maravilhado, eu falei, Deus falou comigo, eu sou importante pra ele, Deus falou comigo e tal, e fiquei super feliz. E aí, domingo, voltei lá no culto, né, com força total, renovado, vou viver os 10 melhores, o melhor ano da minha vida, tudo que eu não vivi em 10 eu vou viver. Mas será que eu vou mesmo? Mas será que... E aí fiquei com isso na cabeça, e aí no domingo era o pastor Edilson do Amaral, que foi ministrar. Ministrou a palavra abençoada também. E aí, no final do culto, ele tinha o costume de chamar 10 pessoas na frente do altar.
E aí ele chamou um, chamou outro, e eu lá atrás, no mesmo lugar, ele me vira e aponta, falou, você aí que tava apoiado com a mão na cabeça assim, tá com a mão na cabeça, vem aqui. Aí eu até olhei pra trás assim, será que... você que tá com a camiseta de basquete aí, pode vir. Aí eu falei, sou eu, né? Aí fui lá. E aí ele falou, vai lá, fica por último, você vai ser o último. Aí eu, amém. E aí fiquei lá no cantinho, ele veio, falou um por um, chegou na minha vez, ele falou, ó, esse ano você vai viver o que você não viveu em 10 anos. Tanto pra bom quanto pra ruim. Você vai ficar muito feliz, mas muito triste também. E aquela mocinha que tá te acompanhando lá, quem que é? Ela é minha namorada, enviada de Deus, casa logo. E aí eu falei, bom, Deus falou comigo mesmo. Aí você entendeu, aí né? Você entendi. Não precisou de uma terceira confirmação, uma terceira revelação. Aí eu entendi e realmente, Natasha, esse ano de 2018, eu vivia ascensão profissional, trabalhava num escritório já há pelo menos 3 anos, e aí fui promovido, as coisas começaram a acontecer, deu tudo super certo, até que em junho de 2018 eu fui criado pela minha avó, né? Minha avó sempre morou comigo, eu sempre morei com ela. Minha avó faleceu. E foi repentino. Foi um dia que eu cheguei do trabalho, chegava tarde, eu trabalhava em São Paulo, e até pelo fato de ter um relacionamento não tão fácil assim com os meus pais, eu ficava pouco tempo em casa, né? Então, dia de semana eu chegava super tarde, e final de semana eu tava na casa dos pais da Kimberly. E aí esse dia eu cheguei lá, lembro de conversar com ela, no outro dia eu fui trabalhar, saía 5h30 da manhã pra trabalhar, e aí eu passava no quarto dela pra pedir bênção. Pedi bênção, ela não me respondeu. Eu falei, mas tá cedo, né? Acho que ela tá dormindo ainda. Quando foi 6h30, meu pai me liga e fala, volta que sua avó faleceu. Então ali foi o pior dia da minha vida. Eu me emociono de lembrar, porque era minha mãe, então pra mim é difícil, mas foi o pior momento da minha vida. Só que ali foi onde eu falei, pronto, o pior se cumpriu, né? Então se era o pior e o melhor, o pior se cumpriu. E me fez buscar o melhor. E o melhor era cumprir a promessa que Deus tinha entregado através da boca daqueles homens de Deus ali, que era o casamento com a Kimberly. E aí, no mês seguinte, eu pedi ela em casamento, eu falei, vamos casar? Vamos. Eu falei, então, beleza, então vamos noivar, vamos pra cima, vai dar tudo certo. E aí a gente marcou a data do casamento, e aí foi onde os traumas começaram a aparecer na minha vida. E como é que foi esse processo? Em 2018, a gente, né, tinha passado por esse processo difícil com a minha avó. E aí, logo em seguida, a gente marcou o casamento. A gente falou, vamos casar. E aí a gente foi atrás sozinho. Salão, começou a ver. E aí eu fui contar pros meus pais que nós iríamos casar. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, a gente conversou, marcamos a data do casamento. E aí, como todo filho, eu esperei um parabéns, né? Deus te abençoe. E as palavras do meu pai foram, se for um pastor no seu casamento, eu não vou. E aí foi aquele baque, né? Já tomei um baque ali. E aí começou o processo. Então, a gente começou a correr atrás das coisas do casamento, começou a ver as coisas do casamento e eles não participaram de nada. Naquele momento, o que você sentiu? Natasha, é uma tristeza, um sentimento de impotência, porque ele não entendia o que eu estava vivendo. E você explicar o primeiro amor a Cristo ali é inexplicável, é impossível. Não tem como você passar isso. Eu sei que é algo grandioso. Então, eu não culpo porque ele não sabia o porquê eu estava me convertendo. Ele achava que era por influência, que eu estava sendo emocionado. E não. Eu estava realmente apaixonado por Jesus. E o fato dele ter se negado a ir por ser um pastor, eu fiquei muito triste, porque é religiosidade. Uhum. Então, eu vi esse ponto nele e fiquei decepcionado, uma tristeza profunda, mas não tinha o que fazer. Vou casar, e eu falei pra ele, tudo bem, e falei, vamos orar, e Deus vai tocar no seu coração, e alguma coisa vai acontecer. Sabedoria de não ir pro confronto naquele momento também, né? Tanto que quando ele falou, no momento ali, a gente, tá tudo bem e tal, tá certo. Se você se coloca assim, tá tudo bem, então vamos viver e vamos orar pra ver o que Deus vai fazer. Porque ali a gente já sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E aí entra um ponto muito legal, que acontece? Quando eu passei por isso, do meu pai falar que não ia no meu casamento, que foi logo em seguida, e aí a gente contou pros meus sogros, e foi uma reação totalmente ao contrário, né? E aí eu cheguei pra Deus, por quê, né? Pra que tudo isso? Porque desde quando eu me converti, no primeiro ano que eu me converti, a Kimberly me deu uma Bíblia e minha mãe questionou. Toda vez que eu ia pra igreja era uma piadinha. Eu já não fazia parte mais da minha família porque eu era o diferente. Né? Porque as conversas, almoço todo mundo bebia, eu não. Todo mundo fazia, eu não. Então, eu já comecei a ser diferente ali. E aí eu falei pra Deus, mas até na hora do meu casamento isso vai acontecer. E aí foi onde veio, né? Eu pensei, falei assim, então vamos fazer o seguinte.
eu vou viver e vou fazer como se tudo estivesse certo, meu pai fosse, e Deus vai fazer uma obra. E se Deus fizer a obra antes disso, não é uma moeda de troca, não foi uma moeda de troca, mas foi o meu sentimento, até às vezes por falta de sabedoria também. Eu falei, eu vou me batizar antes de eu casar. Só que era meio impossível, porque nós marcamos o casamento para outubro e a Manancial na época fazia 2 batismos por ano, em março e em novembro. Mas eu falei, Deus vai fazer alguma coisa vai acontecer. E fomos para cima. Começamos a ver as coisas do casamento, meus sogros super nos ajudaram, meus pais não participaram. E aí eu cheguei pro pastor Márcio na igreja e falei, pastor, a gente vai casar. Preciso que alguém celebre o meu casamento, como é que faz? E a palavra dele pra mim foi a seguinte, falou assim, Lucas, vocês vão casar, tá tudo certo, vocês oraram. Não, tá tudo certo, pastor. Ele falou, então é o seguinte, Deus vai mandar alguém no seu casamento. E eu falei, mas Deus vai mandar alguém no seu casamento. Eu falei, então tá bom. E aí a gente continuou vendo as coisas, o casamento foi se aproximando, até que 1 mês antes do casamento eu recebo uma ligação, e eram o William e a Thalita, né, que já estiveram aqui, são bênçãos na minha vida, amo aqueles 2 demais, e aí a Thalita me ligou, falou, eu sou a Thalita e tal, a gente vai celebrar o casamento de vocês, tudo mais, o pastor Márcio passou pra gente, vocês conseguem vir aqui em casa pra gente falar sobre o casamento? Eu falei, tudo bem. E aí nós fomos lá na casa deles e eu não comentei nada sobre essa questão do meu pai não ir por ser um pastor, nunca falei nada pra eles. E aí quando eu cheguei na casa deles, nos receberam e a primeira frase foi, olha, nós não somos pastores, mas tá tudo bem e tal. E aí eu já falei, bom, é isso que eu vou usar pra falar com meu pai, Deus tá agindo. Se o pastor mandou eles e tal, tenho certeza que foi direcionamento de Deus, eu vou falar isso pro meu pai. E aí saí lá da casa dele, cheguei no meu pai e falei, ó, pai, é o seguinte, não vai ser um pastor, pode ir, tá tudo tranquilo, vai ser um celebrante lá, vai tá tudo certo. Aí meu pai falou, então tá tudo bem. E meu pai foi no meu casamento. E aí chegou no meu casamento, foi um dia super feliz, um dia super legal. E aí, mais uma vez, a gente tinha falado com o William como que a gente queria a celebração, mas não falamos nem dos nossos votos. E aí calhou que os nossos votos foi exatamente a palavra que o William usou. E aí no final, o William fala até hoje que foi uma das celebrações mais bonitas que ele já fez. E aí no final da celebração, ele fez uma coisa que ele não tinha feito ainda, que ele pediu para os pais virem até o altar, ali onde nós estávamos, e impor as mãos sobre os filhos. Então meus pais, meu pai principalmente impôs a mão sobre mim, e o William não deixou ele falou, repete essa oração comigo. E aí ali meus pais me abençoaram. E ali meu pai deu a bênção que pra mim foi tudo. E a gente tem a foto, é a foto mais bonita do meu casamento. Meu pai colocando a mão sobre nós ali, orando, porque ele é um homem de fé também. Meu pai entende muito da Bíblia, conhece muito, é ministro da Eucaristia, mas ele tem essa religiosidade que atrapalha um pouco. E aí nós nos casamos em 2019, em outubro de 2019, e aí logo entrou a pandemia, a gente se afastou obrigatoriamente, né, dos meus pais e tudo mais. Eles foram viver a vida deles. E aí é onde eu comecei a entender, eu comecei a ser despertado nessa questão de paternidade. Porque quando eu falo que eu tive um relacionamento muito difícil com meu pai, é porque que meu pai se levantava tanto com essa questão da religião, né? Por que ele questionava tanto essa questão da religião? E aí eu comecei a olhar para trás, né? Tiveram alguns fatores também que me fizeram olhar para trás para entender sobre a minha criação. Então eu tenho um irmão, que ele é 8 anos mais velho do que eu, e meu pai, ele criou meu irmão de uma forma totalmente diferente. Meu irmão teve tudo que ele queria, meu irmão fez tudo que ele queria, viveu ali uma certa impunidade dos meus pais, né, digamos assim. E aí eu pensava, pô, se eu sou o filho que estudou, que ia pra escola, que fazia tudo certinho, meus pais vão me ajudar. Então, e foi totalmente ao contrário. Quando eu fiz 18 anos, meu pai falou pra mim, olha, agora aqui você tem casa, banho e comida. O resto é por você. Então, eu que corri atrás de faculdade, eu que corri atrás da minha primeira habilitação, foi tudo sozinho. Tudo foi sozinho, eu nunca tive a ajuda dele. Então, um exemplo assim, meu pai deu um carro pro meu irmão ali, ajudou meu irmão a comprar um carro e tal, e pra mim não. E eu ficava pensando, por que pra ele sim e pra mim não? Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo todo, eu comecei a entender que eu tinha esse problema, que eu falava, que eu comecei a questionar mais, né? Por que meu pai me criou de forma diferente? Por que as coisas foram acontecendo? Mas até aí, tudo bem, eu não tinha tanto conhecimento assim, e aí a igreja ficou online, e em 2021 ela voltou, e em 2022 nós voltamos para a igreja. E aí, no finalzinho de 2021, nós voltamos ali. E aí, em 2021, né, aconteceu algo muito bacana também. Que eu consegui abrir o meu primeiro negócio. Então, eu abri meu primeiro negócio, abri uma loja, estava super feliz, estava vivendo, assim, algo extraordinário. E esse momento me fez esquecer
dessa mágoa que eu tinha com os meus pais, porque eu não convivia mais com eles, então tava tudo certo, né? Pra mim tava tudo resolvido. E aí, em 2021, na semana entre o Natal e Ano Novo, eu descobri que eu tomei um golpe nessa loja. Eu tinha um sócio nessa loja, que era meu amigo de infância, e aí tomei um golpe na loja, e aí acabou ali com o nosso final de ano, até chegou a causar uma crise no meu casamento, a gente brigou ali, mas nós sempre fomos muito parceiros, passou rápido, foi só aquele famoso, eu te avisei, mas aí a gente ficou meio estremecido, e aí a gente falou, meu, virada de ano, vamos resolver isso depois, vamos fazer a nossa campanha dos 12 dias, e vai dar tudo certo. E aí, foi isso, e aí virou o ano, a gente descobriu na semana entre o Natal e Ano Novo. E aí, na primeira semana de janeiro, nós fizemos a campanha. E aí, na sexta-feira, eu conversando com a Kimberly, eu falei pra ela, meu, é engraçado, né? Porque a gente avança, a gente conseguiu abrir um negócio, mas logo a gente tomou um golpe. Parece que a vida dá 2 passos pra frente, 3 pra trás, 4 pra frente, 5 pra trás. Eu não entendo isso e fiquei com aquilo no meu coração. E aí, domingo, nós fomos pro culto e quem ia celebrar? Pastor André Silva. E aí eu cheguei no culto, mesmo esquema, fiquei sentadinho no cantinho só pra falar, até esse momento eu não servia na igreja, chegava, entrava, sentava, assistia e saía. E aí o pastor André Silva ministrou, mais uma vez pulou do altar, começou a entregar para várias pessoas, e aí num determinado momento ele chegou até mim, eu estava sentado mais afastado, assim, onde era mais difícil o acesso dele, e ele passou no meio do corredor e apontou para mim, assim, falou, você aí e tal. Mano, deixa eu te falar uma coisa. Você já parou pra observar que sua vida é 2 passos pra frente, 3 pra trás, 4 pra frente, 5 pra trás? E isso só acontece porque Deus não tá no lugar certo na sua vida. Porque você não colocou Deus em primeiro lugar. Quando você colocar Deus no lugar certo pra você, quando você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, tudo vai mudar. E deixa eu te falar uma coisa. Deus quer ser pra você o amigo que seu pai não foi. E ali eu entendi que o meu problema, que tudo isso que eu carregava, que essa tristeza, que esses questionamentos tinha conexão com a minha paternidade, que eu tinha uma mágoa com meu pai. Então, naquele momento, eu entendi que eu precisava mudar esse jogo. Falei, opa, né, alguma coisa aqui vai ter que mudar. E tinha um chamado para um posicionamento, né? E tinha um Busque chamado. em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Sim, exatamente. E foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. A partir dali, logo que a gente saiu dali, já entramos para a diaconia, já falei com o João, que era que eu tinha mais proximidade, entramos para a diaconia, já fui fazer teologia na igreja também, e aí logo depois ali de alguns meses, o pastor Márcio, a Kimberly recebeu o convite para entrar na comunicação, ela ficou pouco tempo na comunicação, o pastor Márcio já chamou ela para liderar, e aí nós fomos para liderar o Ministério de Comunicação, e estamos lá há 3 anos já liderando a comunicação. Mandando benzaço. E eu falo que a gente não serve, né? Nós somos devedores. Cristo já pagou o preço na cruz. A gente só tá devolvendo para ele ali com o mínimo de esforço. É isso. Que é servindo ele aos domingos, então, e às quartas. Então é o mínimo que a gente pode fazer, né? É isso. E aí foi legal porque nesse culto que o pastor André Silva falou isso sobre o que Deus quer ser o amigo que meu pai não foi, eu saí da igreja, a minha cunhada manda mensagem pra Kimberly e falando assim, meu, você não sabe o que aconteceu. Eu tava aqui em casa assistindo o culto e o seu Marco, que é meu pai, tava lá com ela assistindo o culto também. E meu pai nunca tinha assistido o culto. Então, ele ouviu o pastor André Silva falando que Deus queria ser pra mim o amigo que meu pai não foi. E aí eu falei, bom, se ele ouviu, o recado tá dado, né? Foi Deus falando, Deus falou com ele, alguma coisa vai transformar. E ele entendeu numa boa? Então, e aí no outro dia ele me ligou, né? E aí eu esperava que ia ser diferente, mas ele falou, ainda bem que Deus te ama. Tá vendo? Jesus te ama e tá tudo certo. E aí eu falei, não, isso não tá certo, aquilo me feriu mais. E aí foi onde eu fui buscar ajuda. Porque era uma dor também pra ele, né? Ele falou, com certeza, carregando aquela dor de, tipo, tem algo ali que precisava ser tratado, não só em você, mas nele também. O que eu senti foi assim, olha, eu errei, mas Deus tá cobrindo esse erro, tá? Ele tá te amando. Foi quase um pedido de desculpa também, Foi né? Foi isso. Do jeito dele, mas foi, né? Mas me chateou muito, porque eu esperava algo diferente, e talvez não tinha a sabedoria necessária ainda, mas eu esperava algo diferente da parte dele. Porque como filho, a gente sempre vai esperar o acolhimento, o apoio, o colo, o abraço, o afeto, né, dos nossos pais. E eu sempre esperei isso, né? Eu sempre fui muito carinhoso, sou muito amigo de todo mundo, converso bastante, e eu sempre tive essa mania de abraçar, e meus pais não são muito assim. Então, nos momentos em que eu esperava do meu pai ter esse apoio, ter esse afeto, eu não tive.
né? Então eu comentei aqui, só para contextualizar isso, da minha primeira habilitação, meu pai não me ajudou, assim, quando ele foi me ajudar foi num dia antes do exame, e aí ele colocou o carro numa ladeira super íngreme aqui em Mogi, ali na Vila Oliveira, e falou, tira o carro daí. E eu não consegui tirar. E aí ele falou, tá vendo, você não vai passar, você não vai conseguir. Então essas coisas me marcaram muito. Então as lembranças que eu tinha eram sempre lembranças muito pesadas. Não era a lembrança de um apoio, de uma felicidade, de um abraço, de um carinho, de um momento bom. Era uma lembrança ruim. Era sempre uma cobrança, era sempre uma coisa mais pesada. Então, eu não tinha uma memória afetiva muito boa deles. Então, isso me marcou demais. E aí, quando ele veio, talvez com esse pedido de desculpa, eu não entendi dessa forma. Aquilo me chateou ainda mais. Mas aí eu decidi, falei, não, preciso, já que eu vou me posicionar, eu preciso me posicionar em tudo. E aí logo depois eu comecei a procurar ajuda, e eu fui fazer uma terapia, me consultei, conversei, para entender o que era esse problema. E aí logo foi diagnosticado que eu tinha um problema com paternidade ali, eu precisava resolver isso. E aí o médico que estava me tratando, que é nosso amigo também, ele falou, olha, vai ter um treinamento aqui em Mogi de inteligência emocional, vai lá participar com a Kimberly. Inclusive eu vou participar também, vamos lá. Eu falei, não precisa disso não quero fazer essas coisas não. Ele falou, não, vai. E aí eram 3 dias de treinamento, eu não fui no primeiro dia, a Kimberly foi sozinha, e aí ela me mandou mensagem o dia inteiro, né? Falou, olha, vem porque é diferente, vem porque é muito legal. E aí eu fui e cheguei bem tarde, assim, faltando 2 horas pra acabar, e naquelas 2 horas o que eu recebi foi Bíblia, né? O palestrante ali, Bíblia, eu falei, diferente. Tem alguma coisa por trás disso aqui. Aí eu voltei no sábado. E aí ele, Bíblia, o dia inteiro, e tudo em cima da Bíblia. Falei, bom, se não for nada demais esse treinamento, pelo menos eu tô adquirindo conhecimento bíblico e tá tudo certo, né? Tô ouvindo falar de Jesus. E aí ele sempre falava durante o treinamento, falou, olha, você vai passar por uma experiência de alto impacto emocional, coisas vão ser curadas, você vai trazer coisa na sua mente de lá de trás, lembranças que você não lembra mais, que são coisas que te marcam. E falou, tudo bem, né? Vamos viver essa parada aí. E aí no último dia, momentos antes de ter esse momento de ressignificar, que ele chama, ele falou, olha gente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês, muito sincera, que o que eu tô fazendo aqui não é nada além do que ler a Bíblia. E tudo que vocês precisam tá na Bíblia, é Jesus. Jesus é quem vai capacitar, é quem vai cuidar, é quem vai dar paciência. E ele ainda falou, os dons do Espírito Santo precisam estar sobre vocês. Se o Espírito Santo habita em vocês verdadeiramente, vocês são curados. Esse treinamento é só um marco, é só a passagem, é só para você deixar para trás, para você curar tudo isso que está dentro de você e viver o novo. Então abre o coração. E aí ali me pegou, ali eu falei, bom, é isso que eu preciso, já vi que Jesus está aqui, né, e o tempo todo tocando louvor ali, então eu falei, já vi que Jesus está aqui, vou pular de cabeça nessa experiência. E aí nessa experiência teve um momento de oração, e nesse momento de oração ele pediu para que a gente escrevesse tudo que fosse as nossas mágoas. E ele falou desse momento os 3 dias, né, Teixeira? E os 3 dias eu pensei, falei, não tenho nada para ressignificar. Imagina, não tenho nada. Na hora que eu fui escrever, deu umas 2, 3 folhas. De momentos que eu só vivi com meu pai. De coisas que eu lembrei, que ele me falou, que ele fez, que ele me julgou ali em alguns momentos, né? Todas as questões foram pro papel. E aí, com aquele papel na mão, ele falou assim, escreve agora o que você gostaria de ouvir em cada um desses momentos. Então eu escrevi o que tinha acontecido, e agora eu escrevi o que eu gostaria de ouvir. E aí ali eu entendi que o meu pai, ele só tinha me passado o que ele tinha recebido. E que ele que precisava de perdão, não era ele que precisava pedir perdão pra mim, né? Mas eu deveria liberar esse perdão, eu deveria tirar isso de mim, não esperar ele vir pedir perdão ou algo do tipo, mas eu deveria perdoar, porque o perdão é pra nós, né? Não é pro outro. Uhum. Então era eu quem tava carregando tudo aquilo ali. Então foi um momento que eu escrevi, eu ressignifiquei e entendi. Falei, olha, meu pai me passou aquilo que ele recebeu dos meus avós, então eu preciso perdoar. E aí foi um momento muito emocionante, você chora, eu chorei bastante, tirei tudo ali que tava guardado no coração, é muito forte mesmo. E aí ali eu perdoei. E aí eu fiz uma oração e perdoei. Falei, perdoa o meu pai, tá tudo certo. E vida nova, vamos em frente. E aí acabou o treinamento. Isso foi no domingo, né? O último dia do treinamento. E aí no sábado eu fui visitar o meu pai. Fui visitar meus pais, na verdade. E aí aconteceu algo que nunca acontece, porque eu cheguei sábado de manhã e minha mãe não tava em casa. E ela sempre saía com meu pai.
E aí eu entrei, né? Eu falei, cadê a mãe? Ele falou, a mãe não tá e tal. Eu falei, tá, então depois eu volto. Ele, não, senta aí, vamos conversar. E aí eu sentei na frente dele e ele me pediu perdão por tudo que ele fez. Ele assumiu que ele tinha errado. Alguns momentos ele citou, olha, eu errei com você nisso, eu errei com você naquilo. E aí ali ele pediu perdão. Eu falei, não, já te perdoei, já tá tudo certo, já tudo perdoado. E aí, vida nova. E aí ali eu entendi que foi um mover de Deus na minha vida para que eu passasse por toda essa experiência, para que realmente eu entendesse as mágoas que meu pai também carregava. Afinal de contas, eu descobri, depois de 21 anos, que meu pai era adotado. Então, que minha avó, que eu sofri muito quando faleceu, era minha avó de verdade, mas era a mãe adotiva do meu pai. Né? Era mãe adotiva. Então, imagina quantos traumas ele não carregou, quantas coisas também não aconteceram com ele nesse caminho. E eu só via ao meu lado. Eu só via, pô, ele tá me tratando diferente, pô, pra um ele fez, pro outro não. Eu só julgava, mas aí eu consegui entender por tudo que ele passou, tudo que ele viveu e que ele acabou aplicando na minha criação. E aí, quando eu liberei esse perdão, enfim, ele reconheceu, né? E que bom pra ele que ele reconheceu, porque aí hoje a gente já tem um relacionamento mais tranquilo, ele já entende que eu me converti por amor mesmo, porque ele vê esse amor por Jesus nos nossos olhos, né? Ele vê que a gente não foi algo passageiro, que eu cheguei e saí, eu realmente permaneci, né? E isso mudou tudo, né? E aí, isso aconteceu tem alguns anos, e aí sempre orando pra Deus, né? Falando, Deus, tá curado, tá tudo certo, né? Cuida do meu pai, cuida de mim pra quando eu tiver um filho, pra que seja tudo diferente. E aí agora Deus abençoou, a Kimberly tá grávida do Luigi, que já vai chegar. E aí foi engraçado, também foi legal, né? Mais uma vez Deus na nossa vida, que o Luigi chegou num momento, assim, extraordinário, porque a gente tinha várias coisas pra resolver. Então a gente tinha loja longe, a Kimberly atendia, uma loucura só. E aí eu falei pra ela, bom, não vai dar pra gente ter filho vivendo essa loucura, então vamos preparar tudo, tentar deixar tudo certo pra você engravidar, né? Porque aí vai ser um momento mais tranquilo. Então, quando a gente falou isso, né, vamos preparar tudo, a gente tinha loja em Taubaté, 1 hora, então tinha dia que eu ficava o dia inteiro em Taubaté, às vezes ela tinha que ir no meio da tarde, era sempre uma correria. E aí eu cheguei pra ela e falei, ó, vamos vender a loja, vamos fechar a loja, vamos fazer alguma coisa. E aí a gente tentou e não dava. Aí a gente entregou nas mãos de Deus e falou, Deus, que seja feita a tua vontade. Deus é um Deus de detalhes, né? E eu orei pra Deus, falei, Deus, até final de 2024 essa loja tem que estar resolvida. E aí confiei e entreguei. E aí, em dezembro de 2024, eu vendi a loja. E aí, no mesmo ano, ela transicionou de carreira, ela parou de atender. Hoje a gente tem uma empresa de comunicação, que foi um presente de Deus para nossa vida, que foi através do ministério que a gente se capacitou e abriu essa empresa. E eu vendi em dezembro, ela transicionou a carreira. Em abril, a gente descobriu que ela estava grávida. Glória a Deus. E aí, quando a gente descobriu que ela estava grávida, foi engraçado, porque eu sempre orei para ser pai de menina. Eu quero ter uma menina, quero ter uma menina. E aí, quando ela falou que estava grávida, eu falei, é menino. Ela, não, e tal, muito cedo pra falar. Eu falei, não, é menino, é menino. E aí, na mesma semana, nós tivemos uma conversa e a gente falou, meu, olha como vai ser desafiador pra você ser pai de um menino por tudo que você passou. Porque, né, Tati, às vezes pode parecer simples, mas só quem tá vivendo isso, vivendo essas dificuldades de seu pai não te apoiar, seu pai talvez não te dar o amor necessário, de não te entender, de não ter uma conversa, de seu pai não viver experiências com você, sabe o quanto isso é doloroso. Porque eu vivi a minha vida inteira procurando uma figura de pai. Então, onde eu chegava, eu tentava achar alguém e falava, pô, esse cara aí tem idade pra ser meu pai, eu vou colar nele, que ele pode ser um pai pra mim. Pô, eu vivi a vida inteira assim. A vida inteira onde eu chegava, eu procurava por uma figura paterna. E aí foi em Deus que eu achei essa figura. Hoje eu reconheço, hoje eu sei minha identidade, que eu sou um filho amado de Deus. Eu sei quem é meu pai, eu sei quem cuida de mim, eu sei quem zela por mim, eu sei pra quem eu peço, eu sei com quem eu converso. E aí uma das coisas que mais me move é que nesse período todo, Deus foi mostrando pra mim que os meus amigos precisam ser amigos dele. E aí quando eu entendi isso, eu falei, os meus amigos têm que ser os amigos de Jesus, eu realmente encontrei um pai, porque aí na figura do pastor Márcio, hoje eu tenho um pai, que, né, eu tenho um relacionamento bom com meu pai, mas o pastor Márcio é uma pessoa que eu me aconselho, uma pessoa que eu converso, uma pessoa que tá ali comigo, né, ultimamente a gente tem estreitado ainda mais esses laços, então eu chamo, né, eu brinco com ele, chamo ele de pai, chamo ele de paizão, e é um amor genuíno mesmo, porque
é uma pessoa que Deus colocou na minha vida para me orientar. E de todas as minhas decisões, ele faz parte. A gente ora, a gente conversa. Da mesma forma, o Caio, né? O Caio tem a mesma idade do meu irmão. Mesma idade, mesmo ano, tal, certinho. E o relacionamento que eu tenho com ele é de irmão. Então, assim, hoje eu tenho um pai e um irmão mais velho na figura dentro da igreja ali, né? E tenho Deus. Então, assim, é diferente. Quando você sente esse amor, você sente esse cuidado. Então, quando o Luigi veio, né? Nós tivemos essa conversa. Vai ser desafiador para você ser o pai de um menino, você não replicar as mesmas coisas, mas aí foi onde eu entendi que realmente eu estava curado, que realmente esses traumas ficaram para trás, porque agora é a minha vez, agora é a minha vez de criar um homem, é a minha vez de avançar, é a minha vez de formar um caráter. Então, assim, o meu pai me deu aquilo que ele recebeu, que não foi culpa dele, ele só replicou. Mas hoje Deus me dá um amor totalmente diferente. Hoje eu tenho um amor que é extraordinário. Então, assim, eu me sinto amado por Deus, eu me sinto cuidado por Deus. E eu sinto que o Luigi é o fechamento dessa cura, o fechamento dessa bênção, porque ele vai vir para alegrar os nossos corações. E Deus não manda o que a gente quer, Deus manda o que a gente precisa. Então, esse aí vai ser o desafio final aí para essa cura. E é legal porque, só para complementar, já falei bastante, mas só para complementar é isso. A igreja me ensinou a viver como filho, me ensinou a ser servo, me ensinou a ser um sacerdote, porque a figura do pai é tão importante na nossa vida, porque isso refletiu no meu casamento. Porque eu olhava, o único casamento que eu tinha como referência era o casamento dos meus pais. Né? Tinha um casamento dos meus sogros, mas eu não vivi com eles, né? Eu vivi com os meus pais. Então eu vi o casamento dos meus pais. E aí o posicionamento do meu pai como um líder do lar, um sacerdote do lar. E era o que eu conseguia espelhar também, era o que eu conseguia replicar. E aí na igreja eu entendi o que é ser um sacerdote, o que é ser um líder. E demorou, a Kimberly penou aí por uns anos para eu aprender tudo isso. E o que mudou, assim, o que você entendeu na prática? Como você viu tudo isso sendo aplicado, assim, e transformado dentro da sua casa? Como era antes e como é agora? Antes, quando logo que a gente casou, eu queria ter o mesmo casamento que os meus pais tinham. Então, por exemplo, meu pai não administra as finanças em casa. Ele trabalhava, recebia e passava para minha mãe cuidava de tudo. E aí eu sempre vi meu pai pedir dinheiro para minha mãe. Então, preciso de tal coisa, ele fazia. Eu sempre vi minha mãe tomar as decisões. Eu sempre vi minha mãe cuidar de tudo, né? Então, meu pai não ajudava em nada, né? Minha mãe fazia tudo, minha mãe nunca trabalhou. Então, minha mãe fazia todo o serviço doméstico, meu pai não ajudava. Então, eu tinha esse posicionamento. Então, eu trabalhava, a Kimberly tinha que administrar as finanças, mas aí os tempos já eram outros, ela já trabalhava, a Kimberly sempre trabalhou. Então, era difícil para mim administrar isso. E aí havia uma cobrança muito forte sobre o que ela tinha que fazer, que era o que minha mãe fazia. E aí eu fui começar a entender qual que é o papel do marido. Qual que é o papel de sacerdote. E aí, quando eu falo papel de sacerdote, não é só um papel financeiro, mas é um papel de proteção. Porque eu não via meu pai proteger um lar. Eu não via meu pai, por exemplo, ter uma conversa comigo para formar o meu caráter. Muito pelo contrário, as conversas que tinham eram conversas que às vezes desabonavam. Então, o que mudou no meu lar foi isso. A gente tinha um lar onde tinha tudo para dar errado. Então as finanças eram descontroladas, as coisas não tinham liderança. A Kimberly tomava as decisões, mas ela tomava as decisões sozinhas, eu não participava. Eu ficava cobrando ela sobre os serviços que ela tinha que fazer, sobre as atividades que ela tinha que desempenhar, e eu não fazia. E aí eu fui aprendendo a me posicionar, porque o papel do sacerdote, ela é mulher de oração. Ela é quem puxa a oração em casa. Mas o papel de quem tem que falar, vamos orar, sou eu. De quem tem que trazer a palavra, sou eu. De quem tem que buscar, sou eu. Então, eu aprendi a me posicionar diante de Cristo. Falar, Deus, vem comigo, entra aqui na minha casa, o Espírito Santo habita nesse lugar. E aí a gente começou a viver coisas diferentes através desse posicionamento. E aí, consequentemente, eu entendi. Falou, opa, minha vida financeira tá errada. E aí foram anos penando na vida financeira até que eu mudei. E aí as coisas começaram a dar certo. Aí parou de ser 2 para frente e 3 para trás. Glória a Deus. Exatamente. E aí as coisas começaram a mudar. O nosso relacionamento mudou com relação também a questões do serviço. Porque ela é auxiliadora. Ela tá aqui para me ajudar. E o principal foi isso. De toda essa mudança foi eu saber ouvir ela. Então, antes eu não sabia. Antes eu pegava e falava, não, eu que tô trabalhando, eu que vou fazer e tá tudo certo. E eu não sabia ouvir. E aí ela falava, não, a sociedade foi um exemplo. Ela falou pra eu não fazer. Ela falou, já que você fez e não me ouviu, então participa. E eu não participava, porque eu tinha um outro trabalho. E eu deixava as coisas colarem.
até que eu descobri o golpe. Então, eu passei por essas experiências e aprendi a ouvi-la. Então, hoje o meu lar, a gente fala, né, é liderado por mim, eu sou o sacerdote, mas ela tá ali para me auxiliar, ela tá ali para me ajudar, ela tá lado a lado comigo, entendeu? Não é, ó, você faz isso, eu faço aquilo. Não, a gente caminha lado a lado. E isso foi bom, porque nós aprendemos a trabalhar juntos. Hoje nós trabalhamos juntos, 100% do tempo, o dia inteiro. Glória Então, assim, dá tudo certo, a gente super se entende, porque cada um soube do seu papel. Cada um entendeu o seu papel. Eu parei de replicar o casamento dos meus pais para viver o meu casamento. Para ver o que Deus tinha para o casamento, para a Exatamente. família de vocês, né? Exatamente, exatamente. E assim como todo propósito, né, sobre todas as curas, sobre todos os processos, tudo acontece com a permissão de Deus. Assim ele também fez em relação à empresa que vocês abriram agora, né, a empresa Sim. de comunicação. Mas antes disso, ele foi trabalhando vocês dentro da comunicação da igreja, criando a liderança, forjando tudo isso. Fala um pouquinho sobre o servir na igreja, a importância de tudo isso, porque é um princípio, né, que nós Sim. precisamos seguir, e o que nós destravamos no mundo espiritual e os posicionamentos que nós temos, o quanto isso é importante também para as mudanças dentro das nossas vidas, dentro das nossas casas. Legal. Isso é um assunto bem porque bacana também. Porque os nossos dons e talentos não são para ficarem retidos, não é para a gente enterrar. Exatamente. Né? É para multiplicar, tem propósito. Se o Senhor deu, é porque Ele quer usar para o reino dele, não é para nossa glória. E exatamente. Eu sempre me questionei, né, se eu tinha um dom, né, profissional. Né? O que eu tenho que fazer, Deus? E aí, qual que profissão que é para mim? E aí Deus deixou eu estudar, deixou eu ir atrás para depois Ele me mostrar. Porque foi bem bacana. Eu sou formado em Direito, eu conheci aqui em Berlim na faculdade. Então, nós dois somos formados. E aí eu sempre trabalhei. Desde o 5º semestre da faculdade eu já trabalhava na área. E aí eu trabalhei até 2021, no mesmo escritório. E era em São Paulo, tudo certo. E aí em 2021 foi o ano que eu tive essa experiência com Deus. Deus falou para eu me posicionar, desculpa, em 2022. E aí em 2022 foi quando a gente começou a servir na comunicação. E aí a gente começou a entender o que era o ministério, porque nós cuidamos de todas as redes sociais da igreja, né? Então a gente cuida do Instagram, cuida de tudo. Então a gente é responsável por levar a palavra de Deus através das redes sociais, que é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente precisa entender como que ela vai chegar. O problema da comunicação é o receptor, não o emissor. Então, não é o que você fala, é o que o outro entende. Exatamente. Então a responsabilidade de você colocar um vídeo, um corte da palavra, uma foto, é muito grande. E a gente não tinha conhecimento técnico para isso. Então, quando veio o convite, né, a gente aceitou, oramos, aceitamos, e aí nós fomos nos capacitar. E aí a gente foi capacitando, foi estudando. O pastor Márcio sempre incentivando, ajudando a gente, falando, não, vai para cima, faz curso, faz isso, faz aquilo. E eu não gosto dessa parte, mas foram vindo elogios. Né? E o que a gente fala, a gente faz pra glória de Deus, não pra nossa. Mas o pessoal deu um retorno. Então eu falei, opa, então estamos no caminho certo. Esse é o caminho. Vamos seguir. E aí a gente continuou estudando até que em 2024, a gente orando, em 2022 eu saí desse escritório, e aí eu fui cuidar só da loja que eu tinha, mas eu não me encontrava, sabe? Eu não tinha alegria naquilo que eu fazia e não dava certo. Assim. Financeiramente até era legal, mas eu não me sentia realizado. E aí eu recebi o convite, fui trabalhar em outro escritório, só que trabalhei, deu tudo certo, era maravilhoso, mas eu falei, eu não tenho que estar aqui. Sabe, eu queria estar lá. E aí eu ficava, mas eu tava lá querendo estar aqui. Era um negócio doido, assim, era uma experiência doida. E aí em 2024... a gente definitivamente teve uma oração assim forte e eu falei pra Kimberly, olha, a gente precisa usar todo o conhecimento que a gente tem no nosso profissional, porque a gente tá fazendo pra igreja, tá dando certo, vamos testar, né? Aí veio o assunto da gravidez, falei, você quer engravidar já, a gente quer engravidar já, vamos tentar transicionar, vamos começar a atender algumas empresas de uns conhecidos, ver se dá certo. Se der certo, aí você vai deixando de atender na área da estética, começa a fazer isso e vamos devagarzinho. E aí foi Deus totalmente, porque no dia que a gente falou isso, vamos, a gente teve uma conversa com esse amigo médico, ele falou, não, beleza, pode fazer. Fizemos, a rede social dele cresceu, foi um absurdo, aí já teve outra amiga dentista, não, faz pra mim também, e já começamos a fazer. Em 3 meses nós estávamos com 6 clientes. Uau. Com 6 empresas. E a gente falou, é de Deus, Deus abençoou, deu certo. E aí a gente tinha alguns objetivos, e aí a gente conseguiu pegar empresas maiores, empresas com mais tempo no mercado, e fomos crescendo, até que chegou um momento que eu falei pra ela, olha,
não dá mais pra você atender e cuidar da empresa. E aí ela falou, não, dá. E aí foi. E aí isso foi já esse ano. E aí nós descobrimos da gravidez, né? E aí nós descobrimos da gravidez e eu falei pra ela, olha, agora com a gravidez é melhor você parar de atender e focar na empresa, porque realmente é o que Deus tem pra gente, é o que Deus entregou pra gente. E eu sempre vi isso. Porque na Taxi nós nunca pensamos em trabalhar com rede social, com empresa de marketing, nada. A gente estudou para melhorar a rede social da igreja, para melhorar a comunicação da igreja. E a gente nunca teve essa pretensão. E as coisas aconteceram de forma tão natural, Deus abençoou tanto, que não dava mais pra gente sair. E aí eu falei pra ela, vamos fazer essa transição. E aí ela começou a teimar, porque ela gostava do que fazia também, começou a teimar. E aí teve um culto na igreja, foi um pastor chileno, não me lembro o nome dele agora. E eu já tinha falado pra Kimberly, né, várias vezes, para, porque senão a gente vai começar a perder cliente, a gente não vai ter uma prestação de serviço tão excelente assim. E aí esse pastor chileno fez algumas revelações no altar lá, e aí eu tava sentado atrás da onde ele deixou as coisas dele. E aí eu cheguei e pensei assim, falei assim, meu, se esse cara estiver revelando mesmo da parte de Deus, quando ele descer ele vai falar comigo. E aí ele desceu, veio na minha frente assim pra guardar as coisas, e ele olhou no meu olho e perguntou, falou assim, você gostou do culto? Eu falei, sim. Aí ele falou em castelhano, eu acho, espanhol, o tradutor falou ali na hora, eu gostei e tal. Ele falou, então espera aí que eu quero falar com você. E aí eu esperei, ele falou com todo mundo, atendeu todo mundo. E aí no final ele veio, pegou pra gente assim, olhou pra Kimberly, aí ele pegou nas mãos dela e na minha, e aí ele olhou pra mim e falou assim, ela é teimosa, né? Aí eu falei, questionadora. Eu falei, Ele falou assim, então você tem que... Aí ele olhou pra ela e falou, então você tem que entender que Deus também fala através da vida dele. A sabedoria não é só sua. Se ele tá falando pra você parar, para. Se ele tá falando pra você largar, larga. Já é tempo de você mudar, para com isso. E aí ali a gente entendeu que Deus mais uma vez tava usando o pastor pra falar com a gente. E aí a gente saiu, e aí, né, nesse momento a gente já sabia que ela tava grávida. Ninguém na igreja sabia, só o pastor Márcio sabia. E aí esse pastor falou também, ele apontou pra barriga dela e falou, e ele tá mandando equilíbrio pra vocês. Glória a Deus. E aí a gente entendeu. E aí ela largou o estúdio dela pra cuidar da empresa. Eu demorei mais um pouquinho, agora que eu parei de atuar no direito completamente pra cuidar da empresa. E tem sido uma bênção, porque agora a gente sente alegria no que a gente faz, a gente é realizado, a gente trabalha com amor, com alegria. Meu, é Deus no negócio o tempo todo. E a empresa só tem crescido pra glória de Deus, tá dando tudo certo. A gente só tem avançado. Então, hoje eu me sinto vivendo no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. E Deus não faz nada por acaso, né? Não faz nada por acaso. acaso. Com certeza abençoa vocês, porque também não é qualquer empresa de comunicação ou de marketing. Não. É uma empresa que leva o nome do Senhor, é uma empresa que leva o propósito do Senhor, que leva a excelência dele para cada cliente que será atendido. Exatamente. Então, que vocês levem a luz de Cristo por onde vocês estiverem, Amém. Através do trabalho, dos dons que o Senhor deu para cada um de vocês, que ele continue capacitando cada vez mais para que cada cliente que procurar vocês, eles encontrem Jesus, Amém. né? E para que essas empresas, elas também expandam através do conhecimento e através de tudo aquilo que Deus já entregou para a vida de vocês. Amém. Papai do céu continue abençoando cada vez mais a sua vida, a sua casa, Amém. a sua família, usando vocês de maneira especial, poderosa, do jeitinho único e reverente de vocês. Você é mais quietinho, a Kim já é mais comunicativa, mas Deus uniu vocês porque ele tinha um propósito para a vida de vocês, né? Para levar a mensagem dele cada vez mais longe, através das redes sociais, através da comunicação, através das profissões, dos dons, dos talentos e através do testemunho que ele forjou na vida de vocês. Amém. E eu tenho certeza que a partir de hoje grandes coisas vão acontecer, porque o Senhor, ele programou essa data. Foi ele quem escolheu, foi ele quem convidou. Então, que ele continue fazendo cada vez mais, Luíde. Ele é uma bênção do Senhor, uma promessa dele para a vida de vocês. E através da vida dele vai vir cura, vai vir vindas alcançadas, vai vir restauração do Senhor. E o Senhor vai fazer grandes coisas através da vida desse anjinho precioso. Amém. Ele vai alcançar muitas vidas para Jesus. Amém. Através da sua casa e da sua família. Pode Amém. crer, porque eu tenho certeza que é um processo... Deus te coroou de grandes coisas, mas ele... tem mais gente para curar através da vida do seu filho. E você vai ver e vai glorificar o nome do Senhor. Amém. Amém.
E antes de nós encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo agora, falasse o que o Espírito Santo tocar no seu coração a respeito do seu testemunho, a respeito do que você viveu, porque eu tenho certeza que ele te trouxe aqui para entregar algo especial para quem vai assistir e também vai ser curado em relação à paternidade. Amém. A única coisa que eu quero deixar, o recado que eu quero deixar, é que obedeçam a palavra de Deus. Vivam em obediência, busquem a Cristo, porque Ele é o caminho, é a verdade, é a vida e é tudo por Ele. Através de pessoas, mas é tudo por Ele. E quando eu entendi que eu precisava viver em obediência, foi onde eu fui curado, foi onde eu fui tratado, foi onde eu reconheci a minha identidade de filho de Deus, de filho amado de Deus. Então vivam em obediência e permitam que o Espírito Santo habite em vocês, porque aí tudo muda, tudo realmente muda. Amém. E qual é o versículo que queima forte no seu coração? Esse é Gálatas 2:20. Hoje não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. É isso. Lucas, muito, muito obrigada pelo seu sim, pela sua Amém. participação, pelo seu testemunho, Amém. pela sua transparência, por falar da sua história, da sua verdade, de tudo que Cristo fez na sua vida. E é só o começo, porque Ele ainda vai fazer Em muito nome de mais, Jesus. porque Ele é o Deus do infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sim. E todos os dias as bênçãos e misericórdias dele se renovam sobre a nossa vida. E eu tenho certeza que Ele tem muito mais para fazer através da vida de vocês. Então, muito, muito, muito obrigada Amém. pela honra, pelo privilégio de sentar à mesa com você e ouvir tudo que o Senhor tem feito sobre a vida de vocês. Amém, amém. Eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme, uma felicidade enorme estar aqui com você, o Lu. As crianças são pessoas especiais para nós. Vocês chegaram na nossa vida e transformaram, porque a gente vê a alegria de vocês, a gente vê o Lu é um cara que eu admiro demais, um cara que é muito brincalhão, muito bacana, sempre me tratou super bem. Então, assim, vocês são fantásticos e é o que eu peço. E é o que Deus tem realizado através da vida de vocês. Como eu disse lá atrás, eu peço para que os meus amigos sejam amigos de Cristo. E você é uma amiga de Cristo, o Lu é amiga de Cristo. E eu vejo isso todos os dias na vida de vocês. Porque eu nunca vi você com a cara feia, eu nunca vi você tratando ninguém mal. É sempre com um sorriso, com alegria, com uma humildade excelente. E eu tenho certeza que, da mesma forma que Deus curou, que Deus tratou e que Deus vai me levar em lugares longes, Ele vai levar você também. Vai levar vidas que edificam em lugares inimagináveis. Você está vivendo só o começo. Amém. Deus tem algo grandioso. Você está vendo só a pontinha do iceberg. Tem algo muito grande e é através da sua vida, porque Deus te usa. E Amém. te usa poderosamente. Não é que Ele vai te usar, Ele já te usa. Eu tenho certeza disso. Amém. Amém? Estamos encerrando mais um Vidas que Edificam. Se essa mensagem tocou o seu coração, curte, comenta, compartilha, envia em todos os grupos que você está inserido. Espalhe o amor de Jesus onde você estiver, que Ele te cure, que Ele te alcance de maneira especial e poderosa, que você vive uma semana extraordinária na presença do Senhor, que o Espírito Santo se revele, que onde quer que você esteja, Ele te alcance, Ele te visite nesse momento. Lucas, você faz a oração final, por favor? Nossa, claro. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, Pai, este momento de mesa, de união, Pai, de aliança, que o Senhor venha abençoar cada vez mais, Pai, o Vidas que Edificam, venha abençoar essa mesa para que pessoas, Pai, enviadas por Ti, sentem neste lugar e possam contar o seu testemunho. Que o Senhor abençoe a vida da Natashia, da família dela, que o Senhor os guarde em nome de Jesus, Pai, que o Senhor leve o Vidas que Edificam em lugares que a Natashia ainda não imagina. O Senhor faz mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então que o Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima semana.